Desde os 9 anos de idade, o santo teve contatos maravilhosos com o mundo sobrenatural. Ele via o que era oculto para o resto dos homens, o mistério dos corações, os segredos das consciências, os pensamentos mais íntimos e até o futuro das crianças e o fim de suas vidas. Além disso, páginas inteiras de história, o caminho dos acontecimentos futuros, tudo isso ele lia com uma lucidez maravilhosa, com uma clarividência rara. Dom Bosco teve o sonho que vou relatar a seguir em 1862, portanto, antes da realização do Concílio Vaticano I, em 1870. Damos aqui a versão do sonho, tal qual se acha na famosa obra de Lemoine, Memórias Autobiografias de Dom Bosco, volume 7, páginas de 169 a 171. Mas antes de iniciar o relato do sonho de Dom Bosco para estes tempos finais, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, curta e compartilhe o amor de Maria. Dom Bosco, no dia 26 de maio, havia prometido aos jovens que lhes contaria alguma coisa bonita no último ou no penúltimo dia do mês. No dia 30 de maio, pois contou à noite uma parábola ou uma semelhança, como ele quis chamá-la. Quero contar-lhes um sonho que eu tive há alguns dias. Imaginem vocês estarem comigo numa praia do mar, ou antes, sobre um escolho isolado, e de não ver outro espaço de terra a não ser aquele que lhe está sobre os pés. Em toda aquela vasta superfície das águas se via uma multidão inumerável de navios em ordem de batalha, cujas proas eram terminadas por um agudo esporão de ferro em forma de lança, que onde era dirigido feria e transpassava qualquer coisa. Estes navios estavam amarrados com canhões, carregados com fuzis e armas de todo o gênero, com matérias incendiárias e também com livros, e avançavam contra um navio muito maior e mais alto que todos eles. Por meio do esporão, tentam chocar-se com ele, incendiá-lo ou ao mesmo causar-lhe todo o dano possível. Aquela nave majestosa, ricamente adornada, era escoltada por muitas navezinhas que recebiam dela os sinais de comando e executavam manobras para se defender das frotas adversárias. O vento lhes era desfavorável e o mar agitado parecia favorecer os inimigos. No meio da imensa extensão do mar, elevavam-se acima das ondas 2 robustas colunas, altíssimas, pouco distantes uma da outra. Sobre uma delas havia a estátua da Virgem Imaculada, em cujos pés pendia um longo cartaz com esta inscrição: Auxílio dos cristãos. Sobre a outra, que era muito mais alta e mais grossa, havia uma hóstia de grandeza proporcional à coluna, e debaixo um outro cartaz com as palavras: Salvador dos que creem. O pontífice romano, comandante supremo da grande nau, vendo o furor dos inimigos e a má situação em que se achavam as suas fiéis navezinhas, decide reunir junto de si os pilotos dos navios auxiliares para acordarem sobre o que se deveria fazer. Todos os pilotos sobem e se reúnem em torno do Papa. Mantêm uma reunião, mas enfurecendo-se cada vez mais o vento e as tempestades, eles são mandados de volta para dirigir seus próprios navios. Ocorrendo um pouco de calmaria, o Papa reúne pela segunda vez em torno de si todos os pilotos, enquanto a nau-capitania segue o seu curso. Mas a borrasca volta espantosa. O Papa permaneceu no timão, e todos os seus esforços são dirigidos a levar o nau para o meio daquelas 2 colunas, de cujo cimo pendem
em toda a volta delas, muitas âncoras e grossos ganchos presos a correntes. Os navios inimigos manobram para assaltá-la e empregam todos os meios possíveis para detê-la e fazê-la afundar, algumas com livros e escritos, outras procurando lançar a bordo as matérias incendiárias de que estão cheias, outras com canhões, com fuzis e com os esporões. O combate se torna cada vez mais encarniçado. As proas inimigas se chocam violentamente com o navio do pontífice, mas seus esforços e seu ímpeto se revelam inúteis. Em vão repetem o ataque e esgotam seu poder e munições. O grande nau prossegue, segura e ilesa seu caminho. Ocorre por vez que os golpes formidáveis descarregados em seus flancos abrem largas e profundas brechas, mas em seguida sopra um vento e as brechas se fecham e os furos se obstruem. E explodem os canhões dos assaltantes, despedaçam-se os fuzis e todas as outras armas e os esporões. São destruídos muitos navios que se afundam no mar. Então os inimigos, furibundos, começam a combater com armas brancas e com as mãos, com os punhos, com blasfêmias e com maldições. Eis que o Papa, ferido gravemente, cai. Os que estão junto a ele correm a ajudá-lo e o levam, mas o Papa é ferido pela segunda vez, cai de novo e morre. Um grito de alegria e de vitória ressoa entre os inimigos. Sobre os seus navios se dá um louco frenesi. Mas tão logo morto o pontífice, um outro Papa o substitui em seu posto. Os pilotos reunidos o elegem tão subitamente que a notícia da morte do Papa chegou com a notícia da eleição do sucessor. Os adversários começam a perder o ânimo. O novo Papa desperta e supera todos os obstáculos e guia o navio até as duas colunas. Chegando junto a elas, o ata com uma corrente que pendia da proa a uma corrente da coluna sob a qual estava a hóstia, e com uma outra corrente pendia da popa a ata com uma outra âncora, que pendia da coluna sobre a qual estava colocada a Virgem Imaculada. Então aconteceu uma grande reviravolta. Todos os navios que até aquele momento tinham combatido a nau do Papa fogem, se dispersam, se chocam entre si e se despedaçam. Uns naufragam e arrastam a outros. Muitas navezinhas que tinham combatido valorosamente com o Papa se aproximam das duas colunas, atam-se a elas com correntes. Muitas outras naus que por temor tinham se afastado e se encontravam a grande distância ficavam prudentemente observando, até que, desaparecido nos abismos do mar, os restos de todos os navios destroçados, com grande vigor, vogam em direção daquelas duas colunas, onde chegando se prende com grandes pendentes das mesmas colunas e aí ficam tranquilas e seguras, junto com a nau principal sobre a qual está o Papa. No mar se produz uma grande calma. Dom Bosco, neste ponto, interrogou Dom Juan. Que pensa você deste relato? Dom Juan respondeu: parece-me que a nau do Papa seja a igreja, da qual ele é o chefe. Os navios, os homens, o mar são este mundo. Aqueles que defendem o grande navio são os bons afeiçoados à Santa Sé. Os outros são os seus inimigos, que com toda a sorte de armas tentam aniquilá-la. As duas colunas de salvação me parece que sejam a devoção a Maria Santíssima e ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Dom Juan não disse nada sobre o Papa caído e morto, e Dom Bosco calou-se também sobre isso.
Somente acrescentou: disseste bem, é preciso somente corrigir uma expressão. As naus dos inimigos são as perseguições à Igreja. Preparem-se gravíssimos sofrimentos para a Igreja. O que até agora aconteceu é quase nada comparado com aquilo que deve acontecer. Os seus inimigos são figurados pelos navios que tentam afundar, se pudessem, a nau-capitania. Só restam 2 meios para salvar-se, entre tanta confusão: a devoção a Maria Santíssima e a frequência à comunhão. Todos devemos nos empenhar e nos empregarmos em fazer com que sejam empregados em toda parte e por todos. E Dom Bosco termina com boa noite. Essa visão de Dom Bosco, narrada e resumida em poucas palavras, é própria para os nossos tempos. Do muito que se podia dizer, o que nos cabe salientar aqui é que Deus está mostrando aos homens, através do sonho de Dom Bosco, que existem 2 pilares, os quais nós não podemos nunca deixar que se percam, que sejam suprimidos, que são a Eucaristia e a poderosa proteção da Virgem Maria. A Eucaristia é a alma da Igreja de Deus. O corpo precisa da alma para viver. Somos o corpo místico da Igreja, portanto precisamos de Jesus alimento, Jesus Eucaristia. Sem alimento não vivemos, mas morremos. Sem alimento espiritual, a alma perece. O corpo parece vivo, mas a alma já está morta. A Virgem Maria é a presença maior dada por Deus Pai e por Jesus para livrar-nos do demônio. Ela cuida da Igreja de Jesus desde os primeiros tempos de sua formação. As incansáveis súplicas, advertências, lágrimas de sangue vertidas dos olhos de estátuas, as manifestações sobrenaturais ocorridas em aparições, bem como as mensagens deixadas por ela durante as aparições, muitas das quais ainda hoje continuam, vêm atestar o cuidado de uma mãe zelosa e preocupada com seus descaminhados e descuidados filhos. Certo dia, o santo cardeal Schuster disse a um salesiano: vi reproduzida a visão das 2 colunas que apareceram a Dom Bosco. Diga a seus superiores que a façam reproduzir em imagens postais e as difundam por todo o mundo católico, porque essa visão de Dom Bosco é de grande atualidade. A Igreja e o povo cristão só se salvarão com estas 2 devoções, a Eucaristia e a Maria Auxílios dos Cristãos. Este quadro foi idealizado por Dom Bosco e pintado por Tomás Lorenzoni em 1824-1902. A obra mede 4 metros de largura por 7 de altura e levou 3 anos para ser concluída. Segundo a descrição feita por Dom Bosco, o quadro é uma eficaz representação do título Maria, Mãe da Igreja. Maria, enquanto Mãe do Filho de Deus, é a Rainha do céu e da terra. Toda a Igreja, representada pelos apóstolos e pelos santos, aclama como Mãe e Auxiliadora poderosa. Nossa Senhora é representada no alto, entre as nuvens, com o cedro na mão direita, símbolo do seu poder. Com o braço esquerdo, segura o menino Jesus, que tem os braços abertos para acolher e abençoar os que dele se aproximam, e oferecer as suas graças e a sua misericórdia a quem recorrer à sua augusta mãe. A pomba, representação do Espírito Santo, estende suas asas sobre a cabeça da Virgem, que tem uma coroa de 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Israel, pelas quais é venerada como Rainha dos céus e da terra. Também os anjos, à sua volta, lhe prestam homenagem como sua rainha. Mais em cima está o olho de Deus Pai, que ilumina tudo de vivíssima luz. Os apóstolos Pedro, com as chaves, e Paulo, com a espada, ocupam no quadro o lugar principal, depois da Virgem Mãe.
Os dois estendem os braços para Nossa Senhora como para impetrar sua proteção. Atrás deles estão os 4 evangelistas, com os respectivos símbolos. À direita, São Lucas, sentado sobre o touro, leva-nos a pensar no lugar do sacrifício, próprio do Antigo Testamento. Com efeito, o Evangelho de São Lucas começa com o sacrifício do sacerdote Zacarias. Acima de Lucas estão São Mateus, coberto com um manto branco, tendo nos braços o menino em forma de anjo, porque ele começa seu Evangelho enumerando os antepassados humanos de Jesus. À esquerda, São Marcos, sentado sobre o leão, para lembrar o grito que o evangelista brada no começo do seu Evangelho, quando diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mais acima é representado São João Evangelista. Das nuvens que estão na frente dele, aparece uma águia, para significar que ele, escrevendo o Evangelho, levantou o voo como águia e viu ao longe o que estava previsto para acontecer à humanidade. Os apóstolos, em diversas atitudes aos pés de Nossa Senhora, carregam os instrumentos de seu martírio. No fundo da pintura está a cidade de Turim, com o santuário de Valdoco. Em primeiro plano, a colina de Superga, ao fundo, com o templo dedicado à Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Fonte desse texto, arcanjomiguel.net. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, tende misericórdia de nós. Amém.